Bom dia, galera. Nós vamos começar o estudo de um novo assunto, que é frações e números decimais. Vocês já devem ter visto nos anos anteriores alguma coisa sobre fração, fazer conta, mas a gente vai retomar esse assunto, né, e vamos tentar ir um pouco mais fundo. As frações, os números decimais, elas fazem parte de um novo tipo, né, um tipo que a gente chama de conjunto dos números racionais. Por que racionais? A gente, quando começou, né, quando o homem inventou os números, ele precisava de números para contar, principalmente. Então, ele inventou os números naturais. Depois, com o tempo, ele inventou o zero e isso virou um conjunto, né, o conjunto dos números naturais. Só que o conjunto dos números naturais, ele não é suficiente para tudo. Por exemplo, 5 menos 7, fazer uma conta dessa, quando você pega um número menor para subtrair o maior, dentro dos números naturais não tem o resultado. 5 menos 7, não tem, você não encontra o número que resolve essa conta lá nos números naturais. Por quê? Isso vai dar menos 2. O menos 2 é um número negativo. Então, para poder resolver esse problema, tiveram que inventar os números negativos. Mais do que isso, para medição, e talvez até antes dos negativos, eles tenham sido inventados o que a gente chama de números racionais. Os números que são quebrados, que são parte do inteiro, que não são inteiros. Então, existe uma infinidade desses números e nem dá para fazer uma listagem deles igual a gente faz com os naturais e com os inteiros. Então, a gente tem que indicar esses números através de uma notação matemática. A gente utiliza símbolos aí que representam valores na matemática. Então, a gente diz que o conjunto Q, que é dos números racionais, é o conjunto dos números A dividido por B, de tal forma que A e B pertencem aos números inteiros, né, ao Z, e o B tem que ser diferente do zero. Por que o B tem que ser diferente do zero? Porque, como a fração é uma divisão, não existe divisão por zero. Não existe nenhum número que se divida por zero. Então, o B não pode ser o zero, ele pode ser qualquer número menos o zero. Quando está dizendo fração e número decimal, quer dizer que fração e número decimal são a mesma coisa? Sim e não, né? Como está dizendo aí. Sim, porque os dois representam quantidades, valores que nem sempre são inteiros, mas são escritos de forma diferente. Números decimais são aqueles números com vírgula, né? 0,5, 0, alguma coisa, 1, alguma coisa, quer dizer, qualquer número tem uma parte inteira e uma parte quebrada que é separada por vírgula. As frações, elas são escritas como divisão de dois números inteiros. É um detalhe, toda fração é um número decimal. Qualquer fração a gente transforma num decimal. Toda fração ela vai dar um decimal finito ou uma dízima periódica. Mas tem número decimal que não é fração, que não é finito nem é dízima periódica. Alguns números decimais que não são nem racionais. Eles são chamados infinitos não periódicos e fazem parte de um grupo chamado de números irracionais que a gente vai estudar depois. Por enquanto, nós vamos focar nas frações. Fração é um número que indica partes ou porção de um todo. Pode ser pedaço de alguma coisa inteira ou uma porção de vários objetos. A gente viu que elas são simbolizadas por um par de números inteiros separados por uma barra horizontal. A dividido por B, né? O A representa qualquer número inteiro aí e o B representa aí também qualquer número inteiro. O A gente chama de numerador, o B a gente chama de denominador. Então, o número que fica em cima da barra é chamado de numerador. O número que fica em cima da barra, no nosso caso lá, é o A. Ele indica a quantidade de partes ou de pedaços que foi tomada. O número de baixo é o denominador,
que indica a quantidade de pedaços que o objeto, ou a quantidade de porções que o grupo de objetos foi dividido. Também podemos colocar no lugar da barra vertical, quando a gente vai escrever no computador, quando a gente vai escrever, principalmente usando o computador, é difícil fazer essa barrinha, esse A sobre B, do jeito que tradicional. Então, a gente usa essa notação A barra B, ou também a notação normal de divisão, A dividido por B, né? E a gente pode usar aqueles dois pontos com a barrinha ou só os dois pontos. As três formas indicam fração ou divisão. Então, como o nome já indica, o denominador é que dá nome à fração. Toda fração, a gente usa, né, várias formas de se referir a uma fração. Um dos jeitos é de chamar ela por um nome que tem a ver com o denominador. Então, as frações recebem o nome de acordo com o denominador. Por exemplo, o denominador é 2, a gente chama a fração de meio. Então, a gente costuma chamar sempre assim, é o numerador sobre o denominador. 1 sobre 2, 2 sobre 3, 4 sobre 5. Sempre o de cima sobre o de baixo. Assim, 1 sobre 2, né, é a fração 1 meio. 2 sobre 2 é a fração 2 meios. 3 sobre 2 é 3 meios. E assim por diante. Lembrando que tanto o numerador quanto o denominador podem ir até o infinito. Aí, do 2 até o 10, a gente tem essa denominação especial. Acima do 10, a gente pega o número e acrescenta a palavra avos. Vamos ver como é que fica isso. Então, assim, no caso do denominador ser 2, o nome é meio. No caso de ser 3, é terço. Depois vem quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Depois do décimo vem 11 avos, 12 avos, 13 avos e assim por diante. Além disso, as potências de 10, o 10, o 100, o 1000, eles recebem nomes especiais. O 10 é décimo, o 100 é centésimo, o 1000 é milésimo e assim por diante. Mas se o numerador é a quantidade de partes que a gente pega e o denominador é a quantidade de partes que a porção é dividida, como que o numerador pode ser maior que o denominador? Como eu posso dividir uma coisa num número de partes e pegar mais do que o número de partes que eu dividi? Mas vamos falar sobre isso. Então, se eu tenho 3 balas iguais, do mesmo sabor, para dividir com 2 crianças, eu dou uma bala para cada criança e a terceira bala eu corto no meio e dou mais meia bala para cada criança. Então, cada criança recebe uma bala mais meia bala, 1,5. 1,5 é uma quantidade. Ela recebeu 2 pedaços, mas recebeu um pedaço que é 1 inteiro e um pedaço que é só a metade. Agora, se eu tiver 3 balas de sabor diferente, e eu não quero privilegiar nenhuma criança, eu quero que todas recebam a mesma coisa. Como é que eu faço? Como o sabor é diferente, eu corto as 3 no meio e dou um pedaço de cada bala para cada criança. Então, cada criança recebe a metade da primeira bala, a metade da segunda, a metade da terceira, porque são sabores diferentes e aí ela vai receber os 3 sabores. Então, ela vai receber 3 pedaços de bala. Eu cortei a bala no meio, só que ela recebeu 3 pedaços. E que tamanho que é esse pedaço? Metade de uma bala. Ela recebeu 3 metades, né? Ou 3 meios. Então, esse é o jeito que eu divido e ninguém vai reclamar, porque todo mundo recebeu um pedacinho de cada sabor. Então, esse jeito de dividir, 3 dividido por 2, é uma divisão. Então, dá 1,5. Só que no caso da fração, como as balas eram diferentes, eu dei 3 pedaços de bala para a criança, cada pedaço de um sabor. Então, a fração 3,5 pode ser escrita como 1,5. E também, ela pode ser escrita como 1,5 decimal, né, que é o número com vírgula, ou ela pode ser escrita de uma outra forma, que é 1,5, em forma de fração, que a gente vai ver daqui a pouco como é que chama isso.
Então, as frações são classificadas a gente classifica elas de acordo com a relação entre o numerador e o denominador. A primeira fração que a gente vai ver é a fração própria, que é quando o numerador é menor do que o denominador. 1 sobre 2, 4 sobre 5, 9 sobre 10. Sempre que o numerador for menor do que o denominador, o de cima for maior do que o de baixo, ou melhor, o de cima for menor do que o de baixo, ela é uma fração própria. O de cima tem que ser menor do que o de baixo, o numerador menor do que o denominador. E quando for o contrário, quando o numerador for maior do que o denominador, quando o de cima for maior que o de baixo, a fração ela é uma fração imprópria. Então, própria e imprópria. Mas só tem esses dois tipos? Não. Pode acontecer da fração não ser nem fração, ser uma fração que a gente chama de aparente. A gente viu lá que os números racionais, ele inclui os números inteiros, né? Cada vez que a gente cria um conjunto novo, a gente adiciona novos números naquele conjunto que já tinha, mas aqueles que já tinham continuam participando. Só que diz que os racionais têm que ser escritos como fração. Então, para o inteiro estar dentro dos racionais, ele também tem que poder ser escrito como A dividido por B. E como é que eu pego o número inteiro e divido por B? Como é que eu escrevo o número 1 como fração? É fácil, né? Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Então, se eu pegar 1 sobre 1, 2 sobre 2, 3 sobre 3, 4 sobre 4, 5 sobre 5, quer dizer, tem infinitas formas de escrever o número 1 usando a notação fracionária. E o número 2? O número 2 é a mesma coisa. Eu vou pegar 2 sobre 1, 4 sobre 2 e assim por diante. Então, quando o numerador é igual, ou ele é múltiplo do denominador, ela é chamada de fração aparente. Então, por exemplo, 2 sobre 2 é igual a 1, 4 sobre 2 é igual a 2. E a gente tem também as frações mistas, ou números mistos. Alguns chamam de frações mistas, alguns chamam de números mistos. Frações mistas, na verdade, são as frações impróprias escritas na forma de um número inteiro seguido por uma fração. Então, a gente pega um número inteiro mais uma fração própria, é um número misto. E esse número misto pode ser transformado numa fração imprópria, e uma fração imprópria pode ser transformada num número misto. A gente vai ver isso daqui a pouco. Fração imprópria, né? O 3/2 é a mesma coisa que 1/2 na fração mista. A gente pode representar também a fração através de gráficos ou figuras. Isso é chamado de representação pictórica. Pictórica vem de figura. Figura, gráfico, né? É uma forma de representar. A gente costuma usar as barrinhas ou o gráfico de pizza, né? Que é o círculo. A gente pode usar qualquer figura geométrica, um quadrado, um pentágono, um hexágono. A gente, por exemplo, eu pegar a fração 1/2, representar ela através de um círculo. Então, eu faço um círculo, né? Uma bolinha, divido no meio, pinto a metade, significa que eu dividi em duas partes e peguei a parte que está pintada de vermelho e a parte que eu peguei. Então, é 1/2. Posso representar também através de barrinha, né? Assim, pego uma barrinha, divido no meio, pinto a metade, que é a parte que eu peguei. Por exemplo, outros tipos de representação, usando um retângulo, aí eu dividi ele em 9 pedaços iguais, peguei 6. Aqui é usando um quadrado, eu dividi em 4 pedaços iguais, peguei 3. Então, eu posso usar qualquer figura geométrica e representar uma fração. Agora, uma outra coisa que a gente costuma fazer, né, no começo aí para aprender a mexer com frações, é transformar número inteiro em fração. Eu já falei isso, vou reforçar aqui. Transformar número inteiro em fração aparente e transformar uma fração aparente em número inteiro. São duas operações inversas que a gente pode fazer quando eu tenho uma fração que não é uma fração, é um número inteiro. Então, ela está escrita como fração, mas na verdade é um número inteiro. Então, sempre que o numerador é igual ou é múltiplo do denominador, a gente tem uma fração aparente.
Quando o numerador é igual ao denominador, essa fração é o número 1. Então, sempre que eu tenho o de cima igual ao de baixo, na verdade, isso é igual a 1. Então, pegando, por exemplo, 1 sobre 1 é o número 1. 3 sobre 3, né? 3 terços, é o número 1. 12 sobre 12, 12 dozeavos, é o número 1. Aí, para transformar o numerador quando não é igual, quando eles são diferentes, o numerador é diferente, tem três possibilidades. A primeira possibilidade, se eles são diferentes, o numerador pode ser menor do que o denominador. Nesse caso, a gente já viu que é uma fração própria, ela vai dar 0, alguma coisa, 0,1, 0,2, sei lá, dependendo dos números, vai dar uma divisão onde não tem parte inteira. Então, essa é uma fração própria e a gente não vai nem precisar dividir. A gente pode até dividir, porque vai encontrar o número decimal, mas não é o caso. A gente pode fazer a divisão, e a nossa divisão pode dar um número inteiro, mas sobrar resto. O resto maior do que 0, quer dizer, se sobrar resto sempre sobra. Mas se o resto for 0, ela é uma divisão exata. Se sobrar um resto maior do que 0, essa fração não é uma fração aparente, ela é uma fração imprópria. Ela só vai ser fração aparente quando a divisão do numerador dividido pelo denominador dá um número, né, uma divisão exata, dá resto 0. Então, a gente está aí diante de uma fração aparente. Pegando um exemplo aí, o 24 sobre 3, que é o número 8. Por quê? 24 dividido por 3 dá 8 e sobra 0. Como deu um número inteiro e sobrou resto 0, essa fração 24 terços, na verdade, representa o número 8. Isso vale para qualquer fração imprópria. Resumindo, para transformar uma fração aparente em número inteiro, basta efetuar a divisão. Quando eu quero o contrário, quero transformar um número inteiro em fração aparente. A primeira coisa é que eu tenho infinitas possibilidades de resolver. Eu tenho infinitos números, ou infinitos pares de números, que vai representar aquele número que eu estou querendo representar como fração. Peguei aqui o número 6, por exemplo. Vamos lá na tabuada do 6. Lembrando que a tabuada sempre começa do 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30 e assim por diante. Invertendo essa conta e excluindo o 0, porque não existe divisão por 0, então eu posso transformar todas essas contas em divisão. Por exemplo, 6 dividido por 1, o resultado é 6. 12 dividido por 2, o resultado é 6. 18 dividido por 3, o resultado é 6. 4 dividido por 4, o resultado é 6. 30 dividido por 5, o resultado é 6. Até onde eu vou isso? Até o infinito. Né? 1 milhão dividido por, 6 milhões dividido por 1 milhão. 12 milhões dividido por 2. Então, eu vou ter sempre o resultado 6. Né? 12 milhões dividido por 2 milhões vai dar 6. Como a fração e a divisão são a mesma coisa, eu posso escrever cada divisão dessas como uma fração. Então, eu tenho 6 dividido por 1, 6 sobre 1. 12 dividido por 2, 12 sobre 2. 18 dividido por 3, 18 sobre 3. 24 dividido por 4, 24 sobre 4. 30 sobre 5, e assim por diante. É assim que eu represento um número inteiro como fração. Eu escolhi o número 6, qualquer número que eu escolher, é só fazer a tabuada e escolher qualquer um. Qual que eu tenho que pegar? O que você quiser. Se eu pedir lá no exercício, geralmente o que a gente faz? Dê 3 representações fracionárias do número 6. Você pode pegar 12 dividido por 2, 18 por 3, 24 por 4. Pode pegar 36 por 6, 42 por 7. Quer dizer, você tem infinitas possibilidades para
representar o número 6 ou qualquer outro número como uma fração. E a gente também tem a fração imprópria e o número misto, que pode transformar um no outro, ou fração em número misto ou número misto em fração. Lembrando que tem gente que fala fração mista em vez de número misto. Eu prefiro chamar de número misto. Quando o numerador é maior do que o denominador, né, a gente já viu, é o caso que a gente tem uma fração imprópria. Essa fração imprópria tem uma parte inteira e tem uma parte fracionária. Então, por exemplo, 8 sobre 3, né, os 8 terços. Na verdade, é a mesma coisa que 2 inteiros e 2 terços. Eu peguei alguma coisa, dividi. Na verdade, eu peguei 3 objetos, dividi em 3 partes. Peguei 2 inteiros, que cada um inteiro dá 3 pedaços. Então, 3 pedaços de um inteiro, mais 3 pedaços dá 2. Ficou 6. Com mais 2 pedaços, 8 pedaços de 1 terço cada um. Como que eu faço para descobrir como é que eu faço para 8 terços virar 2 inteiros e 2 terços? Eu pego 8 e divido por 3. O que acontece? 8 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 3, 6, sobra resto 2. O que eu faço para montar a minha fração? O número que está dentro da chave é o denominador. O denominador continua o mesmo. O número que está aqui embaixo, que é o resultado, que é esse 2 aqui, que é o resultado da conta, ele é a parte inteira. E o resto é o número de pedaços que sobrou, que é o nosso novo numerador. Então, o quociente vira a parte inteira, o resto vira o numerador e o denominador continua o mesmo. Isso vale para qualquer fração imprópria. Sempre que eu tiver fração imprópria, é só fazer a divisão, o resultado é a parte inteira e o resto é o numerador da nova fração, o denominador continua o mesmo. E como que a gente faz o contrário? Se eu tenho um número misto, como eu transformo esse número misto em fração imprópria? Vamos pegar também aqui um exemplo. 4 inteiros e 7 nonos. Então, eu tenho 4 coisa inteira mais 7 pedaços de uma outra coisa. Como cada pedaço é dividido em 9, eu tenho 4 vezes 9. Os inteiros também foram divididos em 9. 4 vezes 9, 36. E mais os 7 pedaços que eu tenho aqui, então, 4 vezes 9 mais 7, isso dá 43 nonos. Essa é a transformação de 4 inteiros e 7 nonos em uma fração imprópria, que é a fração 43 nonos. É fácil, né, perceber que o denominador fica o mesmo. O novo numerador é o produto da parte inteira pelo denominador, somado ao numerador original. Com isso, a gente termina essa primeira parte aí de frações. Tem muito assunto pela frente ainda, mas vamos deixar para as próximas semanas. Para essa semana, vai ter algumas continhas para vocês fazerem e a gente encerra por aqui. Boa tarde.